Vamos lá, né? Bom dia, bem-vindos a mais um Apegando-se às Escrituras. Vamos orar para Deus estar conosco nessa manhã. Pai amado, Pai querido, Deus, Tu verdadeiramente, Senhor, és o Deus Todo-Poderoso que está conosco e nos guia e nos orienta. Senhor, como a Tua palavra tem nos aberto os olhos, Deus, para verdadeiramente quem Tu és. A Tua palavra diz, a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. E nessa leitura, nós temos conseguido estar na Tua presença, Pai. Que Tu possas estar adentrando nossos corações e nossas mentes, colocando em nós, Senhor, no nosso interior, não somente o Teu Espírito, Senhor, mas toda a ousadia do Teu Espírito, todo o poder do Teu Espírito, todo o mover do Teu Espírito. Pai, encontra em nós vasos disponíveis para Ti, Senhor. Vem falar conosco e vem mover nossos corações nessa manhã, nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Vamos lá com Atos 4. Dessa vez, nós iremos acompanhar, né, o início da perseguição. Vai ser meio difícil aí esse capítulo, né, nesse aspecto de adentrar, né, com esses apóstolos nesse novo momento. Aí nós vimos em Atos 3, na semana passada, que Pedro e João estavam indo para o templo na hora da oração. Importante que esse momento da oração era 3 da tarde, né? E ali havia um coxo e ele pediu uma esmola. E Pedro olhou para ele e disse, eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Pense na ousadia desse homem, não é que ele estava saindo da oração cheio, não, ele ia para a oração, ele estava entrando no templo, mas ele já tinha a confiança, a fé, a certeza inabalável de que ele possuía aquele poder em nome de Jesus, não no nome dele, mas em nome de Jesus. E aí, eu queria só resgatar aqui, lembrar o testemunho da irmã na semana passada, a irmã que estava no ônibus, né? E tinha um rapaz pedindo ajuda, ela podia ter dado uma esmola, como Pedro, talvez pudesse ter dado uma esmola àquele coxo, mas Deus a incomodou essa pessoa que estava no ônibus e disse, olha, vá lá e ore por ele. E aí essa pessoa ficou ali incerta, a pessoa pediu parada, meu Deus, não vou contar mais nada. Vou deixar vocês irem lá em Atos 3 e verem o fim da história. Ela tinha muito mais para dar àquele rapaz, né? Nós temos muito, muito mais para dar da parte de Deus às pessoas do que nós pensamos. E, às vezes, nós não ousamos, né? Ou nos acomodamos. A gente precisa acabar com esse paradigma, né? Com esse modo de operar. E aí, nós vimos nos versículos 7 e 8, né? Que Pedro tomou uma atitude com relação àquele homem, ele demonstrou que ele acreditava que aquele homem ia levantar. A palavra diz que, segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes, né? Houve uma cura ali diante dos olhos de todos que estavam entrando por aquela porta de Salomão ali para o templo, para o momento da oração, era um momento de grande movimento. E aí, de um salto, aquele homem pôs-se em pé, começou a andar. E aí, a parte mais reveladora, né? Depois, ele entrou com eles no pátio do templo, andando, foi curado fisicamente, saltando, foi curado emocionalmente, e louvando a Deus, foi curado espiritualmente.
E aí, no versículo 12, diz assim, vendo isso, Pedro lhes disse, israelitas, por que isso os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito esse homem andar por nosso próprio poder ou piedade? E é uma coisa que eu me pergunto hoje também, as pessoas muitas vezes, né, vão para reuniões de oração, as pessoas vão para encontros, né, conferências buscando um milagre, e quando aquele milagre acontece, porque Deus faz milagres hoje ainda, claro, né, as pessoas ficam espantadas, essa pessoa orou por mim, eu fui curada por essa pessoa, eu fui curada por aquela pessoa, e eu me espanto como Pedro se espanta, dizendo, por que isso surpreende vocês? Primeiro ter o milagre, e depois quem é o autor do milagre, né? Por que, diz Pedro, vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? A gente precisa dar glória a quem merece a glória, que é o Senhor, né? Versículo 19, o recado, né, de Pedro, ele fez um discurso ali para aquelas pessoas, aproveitou aquela oportunidade. Eu canso de dizer, o milagre é o psiu de Deus. Dá uma olhada, eu estou aqui, agora ouça a minha voz, né? Ouça a minha voz. Aquela palavra, ela veio para lembrar as pessoas do que estava acontecendo, do que elas tinham visto, em Jesus, né, na vida, naquele ministério de Jesus, e já tinham se esquecido, agora já estavam ali de novo se maravilhando com os milagres que eles estavam vendo agora, mas que efeito isso estava tendo na vida deles. Então, Pedro pega aquela oportunidade e prega, né? E na mensagem final é, arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus. Segunda vez que Pedro faz isso, né? A primeira vez foi no capítulo 2, lembra? Que eles receberam o batismo do Espírito Santo, e Pedro pregou, e naquele dia quase 3.000 almas foram salvas, resgatadas, né? E agora era a segunda fala dele agora no templo, ali de Pedro, né? E aí, começando o capítulo 4, nos versículos 1 a 3, nós lemos o seguinte: enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Olha, aqui a gente vê que os sacerdotes que estavam presentes, era o momento da oração, lembrando, eles estavam no pátio do templo ali, aí chegaram os sacerdotes, né? Chegou o capitão da guarda, chegaram os saduceus. E aí eu queria falar sobre os saduceus. Os saduceus eram o alto escalão social e econômico daquela sociedade ali judaica. Eles eram sacerdotes, também, né? Havia outros levitas, né? De outras famílias, que também eram sacerdotes, mas o texto ressalta a presença dos saduceus ali naquele lugar, porque os saduceus, eles eram responsáveis, sim, né, por realizar sacrifícios no templo, mas eles participavam do sinédrio, que era o local de decisões, né, e das assembleias. Eles participavam do legislativo e do judiciário dessa sociedade, né, de Israel dentro do governo romano. Os saduceus, na verdade, eram os responsáveis pelo relacionamento político, digamos assim, entre os hebreus e os romanos que dominavam naquela época, né? E aí, uma coisa importante, os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição, eles não acreditavam em anjos, eles não acreditavam em espíritos, que a gente sabe que são verdadeiros, né? Eles são bíblicos. E eu estou dizendo que eles não acreditavam, não era opinião de alguém, porque está escrito lá em Atos, você pode conferir, Atos 23, 8, logo no comecinho do versículo 8, né?
eles tinham que estar muito perturbados com aquela pregação de Pedro em cima de um milagre que aconteceu. Então, ele estava falando de um milagre realizado por Jesus, que supostamente, na opinião deles, estava morto, né? Só que Jesus tinha ressuscitado. Então, fica esse conflito. Se ele não ressuscitou, ele não está vivo. Se ele não está vivo, como é que ele vai fazer esse negócio daqui, né? Então, ficou aquilo ali. E aí, eu queria ressaltar aqui nessa partezinha final que o texto diz que agarraram Pedro e João e como já estava anoitecendo, mas lembra que eles tinham ido para o templo no horário da oração, na hora nona, que era 3 horas da tarde. E agora já estava anoitecendo, né? Isso significa que eles passaram ali pelo menos 2 horas nessa condição aí de fazer o milagre, né, de levantar o coxo, Pedro falar aquelas pessoas e essas autoridades religiosas chegarem ali e já colocaram Pedro e João na prisão até o dia seguinte, né? Não foi um momento, né, 10 minutos, 15 minutos falando, não, foi uma pregação. E foi uma pregação tão maravilhosa que deu muitos e muitos frutos, né? A gente vai ver. Aí tem outro detalhe aqui, ainda, né? Esse slide ainda nos versículos 1 a 3, né? Que essa situação era uma situação de intimidação. Eu coloquei esse outro slide aqui para a gente refletir um pouco a respeito da situação daquelas pessoas naquele momento ali, né? Porque eles estavam olhando para homens com autoridade ali, né? E eles estavam sendo intimidados. Eles eram poucos em número, né? Em quantidade. Eles tinham muito pouca experiência em liderança, né? Jesus tinha até enviado, né? Delegado, vá ali, vá aqui para treinar, né? Para pegar e dar um feedback depois, mas eles tinham pouca experiência em liderança. Eles foram ensinados, orientados a não revidar, né? Eles não eram militantes, havia alguns grupos lá dos judeus que eram militantes, eles não eram militantes, eles eram seguidores de Jesus, né? E eles estavam sendo combatidos pelas instituições seculares daquela cultura, né? Pelos poderosos, né? Saduceus colocados aí, né? Os homens que lidavam com a política internacional, vamos dizer assim, né? Porque estavam lidando com o governo de Roma. A nossa realidade é muito diferente daquela que está ali. Eu queria só refletir um instante mesmo sobre isso. Nós, hoje, sofremos uma perseguição também, minha gente, mas a nossa perseguição, ela é um pouco mais sutil, ela é um pouco mais invisível, e talvez por isso até mais perigosa, eu diria, né? Porque é a perseguição do mundanismo, né? Aquela coisa de a rede social, né? O que eu vou aparecer, o que os outros vão pensar de mim, né? A tentação do shopping, você entra no shopping, tem oferta para todo lado e agora invadindo você, né? Você não pode fazer uma pergunta no Google que já vem um bocado de oferta para você do que seja, né? Vitamina, programa de emagrecimento, curso para empreender, não sei o que lá, né? Viagem, o que seja, está tudo invadindo, né? Às vezes, a nossa perseguição, a nossa dificuldade é com acomodação, né? Eu estou bem, estou confortável, né? Por que eu vou me importar com os outros ali? Eu estou bem aqui, eu estou cumprindo direitinho, estou fazendo as minhas coisinhas, né? Mas a gente precisa se interessar pelo outro também, né? O egoísmo, né? Eu quero aquilo para mim, salvação para mim, Deus para mim, o milagre para mim, o conforto para mim, a solução do problema para mim, né? Quantas vezes você ora pelos outros, ao invés de pedir oração para você mesmo? É uma coisa muito importante para a gente refletir, né? Às vezes a nossa perseguição pode vir
como uma necessidade de aceitação pelas pessoas, né? Que as pessoas me vejam, que as pessoas me aplaudam, né? Ter um status, ter um título, né? Ter uma posição na igreja, no ministério, né? Uma posição de liderança, essa pessoa que faz isso aqui assim, né? Aquele reconhecimento, e a gente se apega a isso, né? Somente, e perde a visão de Jesus, né? Às vezes, a nossa perseguição, essa é real, e não nem tanto sutil assim, é o do politicamente correto, você não pode falar a respeito de coisas que claramente batem, né, contra a palavra de Deus, né? Você não pode falar, Deus falou das coisas do sexo, mas você não pode falar sobre isso, né? Deus falou sobre a coisa da correção, da honestidade, da verdade, você não pode falar sobre isso. Então, ou então isso é usado, né? De forma errada, terrível. A gente precisa realmente de Jesus e a gente precisa estar de olho atento para isso. Mas vamos prosseguir aqui. Versículos 4 a 6. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram. Olha que bacana, né? Os religiosos não gostaram quando eles ouviram lá dentro o zoom do que estava acontecendo no pátio, mas muitos que estavam presentes e ouviram a mensagem creram. Chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Gente, é muita pressão aqui, né? Verdadeiramente, há uma discussão teológica, né, a respeito dessa segunda frase aí que eu anotei, né, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. Então, há questão de interpretação do tipo, o que significa isso? 5.000 foram, ou creram, né, foram convertidos nesse momento, nessa pregação de Pedro no templo, ou o número que antes já era 3.000, mencionado, né, no capítulo 2, ali, agora chegou com mais 2.000 a 5.000. Será que foram 5.000 agora, ou será que foram 2.000 agora, né? Eu estou lembrando aqui no texto que em Atos, versículo 2, Atos 2, versículo 41, né, aconteceram 3.000 conversões, né? Será que esses 5.000 está incluindo aquelas ou não? O fato é, minha gente, foram milhares de pessoas, né? 2.000 pessoas, 5.000 pessoas. A verdade é que o número de crentes estava crescendo rapidamente. Eu já pensou se a gente tivesse 2.000 conversões em cada culto? Uau! A gente já estava tudo na glória. A gente já estava tudo na glória, não é verdade? Pense agora nesse cenário intimidador que estava se configurando no outro dia. Agora a gente está chegando ali, né? No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos, os mestres da lei, estava todo mundo se reunindo aqui. E quem estava ali presente? Anás. E está sendo chamado aqui de sumo sacerdote, né? Os comentaristas, eles afirmam que, em vista de toda a literatura que existe, né, não bíblica, né, que não está no nosso cânon, mas eles afirmam que, historicamente, é comprovado que Anás não era mais o sumo sacerdote. Ele tinha sido sumo sacerdote no ano anterior, mas agora o sumo sacerdote era o genro dele, né? O Caifás, ou filho, né? Porque a tradução também não permite muito assim, uma precisão, né, na língua hebraica. Mas aí o que acontece? A família do sumo sacerdote estava toda lá, e vocês sabem que há poder ali, né? O poder era familiar, e as funções eram assim, né? Os levitas, por exemplo, eles eram descendentes da família de Arão, então não era só qualquer hebreu, não era só qualquer levita, né? Eram aqueles, a sucessão era dentro da família, a sucessão da função, né? E
esse cenário era mais intimidador ainda por causa da quantidade dessas autoridades, né? Então, é conhecido também que esse sinédrio, né, que é o lugar onde eles foram levados, ele era constituído por 70 mestres da lei, né, mais o sumo sacerdote. Então, eram 71 homens de poder. E esses 71 homens tinham acabado há, talvez, cerca de 2 meses atrás, 60 dias antes desse episódio, né, que condenaram Jesus à morte, injustamente. Então, ele era inocente e eles conseguiram condenar Jesus a ser crucificado. E era esse povo que estava presente ali. Imagine a pressão. E aí, prosseguindo no versículo 7. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder, ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que, por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí, curado diante dos senhores. Aquela pergunta lá em cima, que eu marquei, né, aqui, grifando, com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Essa pergunta é praticamente um desafio, né? Nós crucificamos Jesus. Vocês estão declarando que esse milagre foi feito em nome de Jesus? Será que eles iam ter coragem de falar isso? Lembra que ainda há pouco Pedro disse, eu nem conheço Jesus, eu não sei quem é esse homem, eu não tenho nada a ver com ele, né? E aí, agora, né, essas autoridades estavam dizendo assim, ó, vocês vão querer se associar a esse nome, né? Era um desafio aquilo dali. Mas aí a palavra é incrível esse slide, porque assim, eu já li isso tantas vezes, mas a gente precisa tentar os detalhes, minha gente. É o que diz aqui a palavra. Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Já houve o enchimento, e a gente vai falar disso depois também. Ali, houve o batismo do Espírito Santo, lá no capítulo 2. Batismo é introdução. Significa a primeira vez que você recebe o Espírito Santo em você. Eles receberam ali naquele capítulo 2. Mas há um enchimento. Vocês vão ver que aqui nesse capítulo 4 ainda vai haver de novo a menção ao enchimento do Espírito Santo. Nós temos que estar nos enchendo continuamente do Espírito Santo para tomar posse, né, do poder de Deus, para nos mover nessas ações. A gente muitas vezes não se enche, a gente se contenta com um golinho, me dá um golinho do Espírito Santo aí, a gente toma um golinho e vai para casa satisfeito, mas a gente não tem nada para transbordar para a vida dos outros, a gente precisa se encher do Espírito Santo, é até a tampa, viu, minha gente? Pedro, cheio do Espírito Santo, essa coragem, essa ousadia de Pedro não eram dele mesmo, eram do Espírito, né? Veja o que está acontecendo. Pedro, ele tinha negado Jesus antes, mas agora ele estava se dirigindo com autoridade para as autoridades constituídas. Veja o que ele diz. Autoridades e líderes do povo, ele está endereçando a eles diretamente. E o que Pedro diz? É mesmo, visto que hoje somos chamados a prestar conta de um ato de bondade em favor de um aleijado, ele estava dizendo assim, a gente está sendo trazido aqui para ser julgado, por quê? Porque a gente fez uma caridade, porque a gente fez uma coisa boa, porque a gente fez um ato de cura, um benefício para a pessoa. Por que a gente está sendo julgado aqui? Por um ato bom, né? Eu fiz uma coisa boa e vocês vão nos julgar por prestar contas, prestar contas de um ato de cura. E tudo leva a crer que aquele aleijado foi levado ali como uma prova do crime que eles tinham realizado. Então, aquele homem estava ali, presente, né? E aí, vê mesmo, Pedro diz assim, sendo interrogados acerca de como
ele foi curado. E ele declara: saibam os senhores e todo o povo de Israel, agora eu vou colocar em palavras o que aconteceu de fato, por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno. Então, ele afirma o nome de Jesus. Eu acho isso incrível, essa prova dessa mudança ali. É uma mudança que nós temos que buscar, sair da nossa inanição, né? Sair da nossa autopiedade, sair da nossa acomodação e proclamar o nome de Jesus Cristo de Nazaré com autoridade. Não é dizer assim, eu sou cristão, a minha igreja é aquela, eu sei de qual igreja é aquela, aquela igreja é boa, né? Muita gente, né? Eu fui à pregação, a pregação é boa, gostei da palavra. O que isso tem a ver na sua vida? O que isso impacta a sua vida, você ser cristão? A gente precisa do Espírito Santo de Deus morando, habitando e operando na nossa vida, né? E aí, eu quero ressaltar isso, né? Pelo poder do Espírito, Pedro declarou que a cura aconteceu pelo nome de Jesus, que está vivo, porque observem aqui o que ele diz, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos. Jesus Cristo Nazareno, que vocês, autoridades, vocês, senhores, crucificaram, mas Deus ressuscitou dos mortos, e esse homem está aí curado diante dos senhores. Então, aquele homem coxo, ele estava curado, estava diante deles como prova de que houve um milagre, e Pedro estava dizendo, quem fez o milagre não fui eu fiz isso no poder, que foi a pergunta, no poder e no nome de Jesus, né? O nome de Jesus. Esse nome a gente precisa carregar, o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Continuando no versículo 11. Esse Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Olha, essa pedra que os construtores rejeitaram e que tornou-se a pedra angular. Minha gente, é uma citação bíblica. Eu amo essas citações bíblicas que elas asseguram, asseveram a verdade daquilo que aqueles homens estavam falando. Por quê? Porque eles remetem aos profetas do Antigo Testamento, que eram muito conhecidos daqueles sacerdotes, daquelas autoridades religiosas. E eles remetem ali, olha, lá em Salmos 118, 22, está dito que é a pedra que é Jesus, a pedra que os construtores da igreja, né, as autoridades que mandavam ali, rejeitaram. Ele se tornou a pedra angular, ele se tornou a base dessa nova igreja que está sendo construída, a igreja de Jesus Cristo, né? Muito importante. E aí eles afirmam, olha, não há salvação em nenhum outro, só Jesus Cristo, só Jesus, ele pode nos dar salvação. E por que isso? Porque só ele conquistou o preço lá na cruz. Ele pagou pelas nossas vidas, ele pagou pela nossa dívida de pecado naquela cruz, e ali ele resgatou aquilo que nós devíamos. Agora a gente não deve dar nada a ninguém. Só Jesus detém, né, a nossa alforria, a nossa carta de alforria, né? E aí eu queria falar aqui a respeito da nossa realidade, né? Do que as pessoas pensam, porque muitos de nós crescemos, a gente é muito acostumado com uma cultura, né, de conhecer Jesus e a história e a salvação, e a gente pega isso de uma forma muito leve, a gente vive numa cultura onde as pessoas acreditam em uma salvação fácil, uma salvação que é verdadeiramente light, né? Ela não tem compromisso nenhum, não leva compromisso nenhum. Alguns pensam que não tem vida eterna, né? Pensa assim, morreu, enterrou, acabou. Tem outras pessoas que pensam que todo mundo é salvo, né? Não precisa fazer nada, você vai ser salvo a si mesmo.
Tem outras pessoas que pensam que todo caminho dá na venda, né? Que há outros caminhos por aqui ou por ali. Tem outros que pensam, não, a gente pega o melhor, né? Os ecumênicos pegam o melhor de cada religião, de cada fé, e aí a gente está com a nata. Não é nada disso. Jesus é o caminho, o único caminho. Na verdade, não há outro para isso, né? Alguns questionam assim, se morreu uma criança, né? Ela não declarou Jesus. E alguém que morreu lá na China e ainda não tinha ouvido falar do evangelho, como é que fica? Minha gente, Deus, ele conhece os nossos corações. Ele sabe o que aconteceria se aquela pessoa ouvisse a pregação, né? Então, a gente viu ali naquela cruz, né? Que aquele ladrão que entregou sua vida a Jesus naquele momento, ele não teve tempo de santificação, ele não abriu a boca, né, para dizer, eu recebo, você... Tarararararara. Ele disse, lembra-te de mim quando você chegar no paraíso. E Jesus disse logo para ele, olha, mais tarde a gente se encontra lá, tomar um cafezinho lá no céu, né? Então, a gente precisa realmente entender que Deus sabe lidar de maneira justa com aquelas pessoas, né, que forem salvas, elas vão ser resgatadas, porque Jesus pagou o preço na cruz por todos, a palavra é muito clara. Ele deu a vida por todos, o sacrifício dele foi suficiente. Amém. Vamos em frente. Adoraria falar sobre isso a manhã toda. Continuando aqui no versículo 13. Vendo a coragem de Pedro e João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, eles ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Assim, ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir. Estudo da palavra, formal ou informal, minha gente, é indispensável. A gente tem que ler a palavra de Deus. Eu hoje estou fazendo teologia, depois de ter rejeitado por muitos anos eu queria só a palavra, porque eu achava assim, esse povo de teologia estuda, só faz confusão na cabeça, eu quero o Espírito Santo de Deus me dizendo uma coisa só, né? Mas eu hoje estou fazendo teologia e eu tenho aprendido muito, ajuda muito, ilumina muito, né? A gente precisa ser seletivo, ser cuidadoso sim, qual é a nossa fonte, quem é que está nos ensinando, né? O que crê aí, mas a verdade é que ilumina bastante, é muito importante a gente ler. Mas é essencial você ler, não, aqueles homens, eles não tinham, como diz a palavra aí, né? Eles perceberam que eram homens comuns, eles não tinham instrução. A gente sabe, né, que Pedro, ele era um pescador, ele não conhecia, ele conhecia a palavra como os outros hebreus, mas ele teve o treinamento com Jesus, com o expert da fé, né? Aquele que nos chama para lá. E aí, essa semana, estudando aí, eu descobri o exemplo do Charles Spurgeon. Eu não sabia esse detalhe, eu conhecia, talvez vocês conheçam, né? Ele é bem conhecido, é um pregador batista inglês. Ele nunca estudou teologia, os pais dele migraram e ele vivia para aqui e para ali, ele não tinha oportunidade de estudar, mas é muito interessante, porque ele, desde cedo, ele entregou a vida a Jesus, e aí as pessoas viram nele o potencial e ele começou a pregar desde jovem. E o que eu aprendi essa semana, lendo, né, sobre a vida de Charles Spurgeon, é que ele foi tanto convidado, a pessoa começou a chamar ele, e ele se sentia no compromisso, ele dizia assim, eu gostaria muito de estudar, mas e se eu for estudar e deixar esse povo aqui? Porque as pessoas eram atraídas para ele, né? Ele tinha esse dom que veio do céu para ele, e ele chegou a ser chamado o príncipe dos pregadores, né? Muito, muito mais importante do que a gente estudar, é a gente estar na presença de Deus. Então, estou dizendo para você não estudar, mas estou dizendo que estar na presença é mais importante ainda. A gente precisa dessas duas coisas por causa da nossa limitação. O Spurgeon, eu coloquei aí,
como incentivo, né? Às vezes a pessoa, eu não tenho tempo, né? Como é que eu vou fazer esse negócio? Tem que trabalhar o dia todo e pá. Tudo bem, mas lê a palavra, estude a palavra, porque o Charles Spurgeon, ele era uma esponja, né? Ele era uma esponja, todo o dinheirinho que ele pegava, ele ganhou um prêmio por causa de um trabalho que ele fez, né? Ele não estudou, mas ele escreveu, 15 anos esse homem estava sendo premiado. Ele pegou o dinheiro, comprou todinho de livro para ele ler, né? Porque ele não ia para a escola, mas ele estudava em casa. E assim, as maiores marcas de quem esteve na presença são o amor e o poder de Deus. Você está na presença, o amor de Deus e o poder de Deus, eles resplandecem em você. E aquelas pessoas, aqueles homens religiosos que não entendiam nada, nem que Jesus era Deus, eles entendiam que Pedro e João tinham estado na presença de Deus. E aí, eles ficaram admirados, né, com essa situação aí. Eles viram realmente que eles não podiam ir contra o fato de que aquele homem tinha sido curado, porque o homem, a palavra vai dizer, né, Lucas vai dizer lá na frente, que ele tinha 40 anos de idade. Então, todo mundo sabia quem era aquele homem, porque ele precisava de ajuda para se locomover para aqui, para ali, ele ficava ali na porta do templo. Eles sabiam quem ele era, e agora o homem estava ali, né? E nós vimos que ele estava andando, saltando, glorificando a Deus. Enfim, o Sinédrio não podia negar esse milagre, né? Mas eles tinham medo de perder a sua posição, eles tinham uma posição prestigiosa, né, na sociedade, dada aquela condição, né, que eles tinham muito prestígio. Continuando no versículo 16, preciso correr aqui um pouquinho, estou perdendo um pouco aqui o tempo, vamos lá, né? Eles perguntaram, aqueles homens, né, os mestres da lei, que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório e que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem mais com ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, lembra que eles tinham mandado eles irem embora para se reunirem, né? Ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Aqui duas observações muito interessantes, né? Eles tinham mandado a audiência embora para se reunirem, discutirem entre si. Como é que Lucas saberia o que tinha acontecido numa reunião íntima, privada do Sinédrio? O que você acha? Bom, muita gente concorda que alguém que estava fazendo parte daquela reunião, consequentemente pertencia ao Sinédrio, se converteu depois e contou essa história a Lucas. E muita gente desconfia de quem? Será que você acertou? Fica aí essa pergunta no ar, né? Desconfiam de Paulo, né? Que era uma autoridade. E tem até uma referenciazinha bíblica lá na frente, em Atos mesmo, mas eu não vou dizer aqui para não ficar, né, suscitando especulações, mas há uma grande desconfiança de que Paulo tenha repassado, né, testemunhado para Lucas aquilo que aconteceu naquela reunião do Sinédrio, tá? Só um detalhe, assim, porque às vezes a gente passa batido, né? Lucas está narrando assim, mas, pô, como é que ele sabia o que aconteceu? Ele não estava lá, né? Alguém estava lá, contou, viu, minha gente? Enfim, ressaltando só no finalzinho aqui, aqueles homens estavam conscientes de que o milagre sim, de fato, aconteceu, aquele homem estava ali presente, curado, houve um milagre, né? Esses homens estão dizendo que o milagre foi realizado no poder de Jesus, então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai usar a nossa autoridade para dizer, não diga a verdade ao povo, não diga o que aconteceu. A gente sabe o que aconteceu, mas não vão parem de falar sobre isso. E eles mandaram que eles se calassem, né? Que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Continuando no versículo 19. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera. Pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Você vê, né?
a, a ousadia, a firmeza agora de Pedro e João, diante daquelas autoridades, dizendo, devemos obedecer a vocês ou a Deus, né? Vocês que representam Deus aqui nessa cultura, na nossa sociedade, o que vocês acham? A gente deve obedecer a vocês ou ao chefe de vocês, né? Supostamente. Eles colocaram assim, a gente tem que fazer uma escolha, e isso é importante para nós nesses dias de hoje, minha gente. Às vezes, a gente é colocado numa situação de fazer coisas que confrontam a verdade de Deus, o chamado de Deus, né? A gente conhece a cultura de Deus da verdade, da honestidade, né? Da bondade, da generosidade, e às vezes a gente precisa, sim, se submeter às autoridades constituídas, né? Mas a gente não pode fazer isso em conflito com a palavra de Deus. Então, seu chefe manda você mentir, você tem que dizer, chefe, desculpa, eu não posso fazer isso, eu realmente não posso fazer isso, porque a minha fé não permite eu fazer isso. Você pode entrar num acordo com ele, já sei de várias pessoas que conseguiram um acordo, assim, os outros tudo eu meto, mas eu não minto ali. Ou você confia em Deus, pede demissão e vai-se embora. Deus vai lhe arrumar um emprego melhor, porque ele não vai deixar você desamparado, viu? Você fez alguma coisa honrando o nome dele, ele sabe honrar o seu nome muito mais, tá? Não estou dizendo para você ir ali amanhã e pedir demissão do seu emprego. Foi Cátia que falou, não, vai lá e negocia com o teu chefe, vai lá e fala com o chefe dos chefes, ele te orienta, ele te diz, tá? Eu não sou responsável por você, mas Deus é. Deus é, isso eu lhe garanto, tá? E aí, observe essa frase aqui. Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Aqueles homens não tinham nenhum compromisso, nenhuma obrigação. Eles não foram ordenados, eles não foram instituídos, eles não tinham uma posição, eles somente tinham o Espírito Santo queimando dentro deles, e eles tinham que falar do que viram, do que ouviram, dar o seu testemunho, falar do que aconteceu, era só isso que eles falavam, minha gente, era só isso. Todo o ensino teológico, vamos dizer assim, ele vem depois, ali nas cartas, né, de Paulo, nas epístolas, mas aqui a gente tem a declaração da verdade, o evangelho, as boas novas, né? E aí, aquele homem coxo e a sua condição, elas eram conhecidas há muito tempo, né? Era uma testemunha ali inquestionável. E nós somos também, né? A minha vida, a sua vida redimida são testemunho do poder de Deus, o poder transformador dele. Vamos adiante. Aqui, Atos 1, versículos 23 a 26. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo, ó soberano, tu fizestes o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. Após eles relatarem o que tinha acontecido ali para os seus amiguinhos, né, os apóstolos, eles se uniram em oração. Eles começaram a orar juntos, num só pensamento. A unidade da oração, ela é muito poderosa. Acho que a gente não entende isso ainda muito, como uma comunidade em geral, né? A Igreja de Cristo, a gente confia muito na oração de um, né? Aqui ore por mim, aquela oração a um. Mas a oração na unidade, ela tem poder. Quando vozes se juntam e Deus diz assim, quando dois ou mais estiverem presentes em meu nome, eu ali estarei no meio deles. A gente sabe que ele está em todo lugar, ele declara, ele é onipresente, mas quando dois ou mais se juntam, ele resplandece com muito mais fortaleza, né? Com muito mais alcance, com muito mais vigor. Porque não, Deus, ele gosta dessa coisa de unidade ali, né? Eles oraram em unidade. E eles oraram, eu salientei aí,
em azul, o salmo, mais uma referência ao Antigo Testamento. Salmos 2, 1 e 2 de Davi diz: por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido. Letra a letra, eles falaram aquilo ali. Será que a gente é capaz de orar a palavra de Deus? Isso é uma coisa de muito poder. Muita gente tem experimentado isso. Desafio você, né, a experimentar essa semana. Abre aí um salmo. Muita gente faz isso, né? Ora a palavra de Deus. E agora aqui, chegando perto do final, hoje eu me expandi aqui, estou entusiasmada com isso, mas vamos correr, de versos 27 a 30. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com os povos de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles. Capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Essa palavra, ela declara, né, que nada do que aconteceu ali, toda a perseguição a Jesus, todo o sacrifício de Jesus, a crucificação, nada disso foi novidade para Deus. Herodes, Pôncio Pilatos, eles se reuniram com os gentios, com o povo que disse, né, crucifica-o, crucifica-o. Todos conspiraram juntos contra o teu santo Jesus. Isso estava na palavra, e eles estão dizendo, olha, a gente sabe disso, tu fizeste isso acontecer porque havia um propósito maior, né? E aí, a palavra diz, declarado, né? Essa coisa, assim, a profecia do Salmo 2, ela foi cumprida na vida de Jesus, né? Eles fizeram isso pelo poder e pela vontade de Deus, aquilo foi realizado, tá? Assim, foi contra o filho dele, mas foi com um propósito maior. E agora eu queria ressaltar aqui que esses apóstolos, eles declaram o poder de Deus e eles pedem poder. Considera, Deus, as ameaças dele, capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Às vezes, a gente faz o que está ao nosso alcance, é maravilhoso, você pode, você vai ali, você faz uma doação, não estou dizendo que vocês não façam não, minha gente. A gente pode sim, e eu fico maravilhada com a nossa igreja, né? Porque ela faz coisas como na igreja primitiva, né? Ela se reúne e faz coisas maravilhosas, mas a gente precisa estar pedindo a Deus que use-nos de forma poderosa, de forma sobrenatural. Vamos em frente correndo, a partir do versículo 31. Depois de orarem, tremeu o lugar que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, de novo uma menção ao Espírito Santo, e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Aqui é uma lição para nós, né? Uma lição para nós. Depois que eles adoraram ao Senhor, depois que eles oraram a Deus, conversaram, falaram com ele, Senhor, a gente sabe do teu poder, mas, Senhor, capacita-nos para... O lugar tremeu, o Espírito Santo encheu a todos eles de novo, né? De novo. É importante a gente aprenda a fazer isso repetidamente, ser cheio do Espírito Santo, porque assim, foi ótimo ali, foi, agora já foi, agora tem mais para frente, tem mais coisa, e para isso a gente precisa de mais unção do Espírito Santo, né?
Eles estavam sendo capacitados pelo Espírito para anunciar a palavra corajosamente. Eles precisavam, então, e a gente precisa agora, a gente precisa, se a nossa pregação vai ter impacto, o Espírito Santo tem que estar dentro dele. A gente não pode falar light, a gente não pode falar de blogueiro. Não, eu não sou blogueira. A palavra de Deus, ela precisa estar sendo enviada no poder do Espírito Santo. Amém? Vamos nessa, né? E aí, a marca da unidade, né, era essa. Eles tinham uma só mente e um só coração, como foi pedido por Jesus lá em João 17. Se você não lembra, vá lá, né, a oração sacerdotal chamada, né, onde Jesus pede que nós sejamos um, como ele é um com o Pai. E aí, eu salientei isso aqui, tudo que eles tinham, eles diziam, isso pertence a Deus, e compartilhavam uns com os outros, né? Há muita história sobre, eles pensavam que o mundo ia se acabar, e aí vendiam as propriedades, não era assim. Eles iam vendendo, iam trazendo, segundo a necessidade, né? A necessidade se levantava, e eles iam compartilhando uns com os outros. Lembra que havia muitos recém-convertidos, gente de fora que tinha vindo, 3.000 de uma vez, não sei quantos mil agora, né? 2.000, 5.000, mas eram muitas pessoas, e elas não eram necessariamente ali de Jerusalém, né? E aí elas precisavam de suporte, e esse suporte vinha da igreja. E eu tenho um recadinho aqui para vocês a respeito disso no próximo slide, né? A marca deles era essa unidade e eles compartilhavam tudo. E aí a palavra diz, com grande poder e graça, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. É importante que o testemunho, tudo bem, você dá o apoio, você dá ajuda ao irmão, mas a palavra, o testemunho é da boa nova, da ressurreição de Jesus Cristo. Amém? Terminando aqui no finalzinho já, 34 a 37, não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. E aí termina, né, o livro de Atos. Eu queria só passar para vocês, né? Não é um dever de casa, não, mas eu queria instigar vocês a lerem 1 Timóteo 5. Eu fiquei extasiada essa semana, lendo aqui a respeito do cuidado da igreja, né? Com a igreja, cuidar das pessoas da igreja, com as pessoas da igreja. Os recados que tem em 1 Timóteo 5, e tem a última lá em 1 Timóteo 6, mas eu botei o 5 aqui em comum. Paulo, na sua carta a Timóteo, ele ensinou sobre quem deve ser ajudado e como deve ser ajudado pela igreja. Primeiro, a igreja deve discernir quem são os verdadeiros necessitados, a palavra diz isso lá. Pode ler em 1 Timóteo 5, se alguém pode trabalhar para se sustentar, deve prover suas próprias necessidades. Se a família pode sustentar uma pessoa necessitada, a igreja não deve sustentá-la, quem deve sustentar é a família. Os que são apoiados pela igreja devem retornar ao corpo da igreja. Olha, estou aqui, mas estou em casa. Aqui. Não. A igreja está sustentando, venha-se embora para cá e venha fazer a sua parte também ali. Outra, é correto que a igreja examine a conduta moral antes de dar um apoio. Isso tudo está em 1 Timóteo 5, se você tiver dúvida, pode escrever para mim, que a gente fala versículo por versículo, a gente fala sobre isso. E uma referência em 1 Timóteo 6, 8, diz, sustento da igreja deve ser para as necessidades mais básicas da vida, né? Você tendo o que comer, com o que se vestir, tá bom, não é por luxúria, não é para você estar... As necessidades básicas, tá ali. Enfim, orientações, né? Vamos nós conversar. Entrem aí rapidinho, amados, não vamos
comer aquele minuto, quem vai levantar a mão, está na hora da gente discutir este capítulo fantástico de Atos 4. Quem vai? Bom, eu sempre começo, não tem jeito, porque o coração ferve aqui dentro. Eu nem estou assim com a Bíblia aberta, porque eu estava aqui me arrumando, mas eu acho assim, o que você fala é a verdade, que a gente possa sempre estar usando demais a palavra de Deus nas orações, trazendo o mais que possível os versículos, que você repita, que você escreva, repasse, que você leia. Meu Deus do céu, as instruções são claras e a gente precisa seguir as instruções que foram dadas. Então, esse livro eu acho perfeito. E você tem sido assim perfeito a nos lembrar do alinhamento, que a gente tem que estar ligada nisso que foi dito a nós. Amiga, deixa para outra. Tá bom? Beijo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Verdadeiramente a palavra diz, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Parece que a gente já ouviu isso, mas a gente ouvindo, Deus move o nosso coração. Quem mais vai fazer algum comentário aqui? Aninha. Só um por vez. Kátia, eu fico aqui me controlando também, assim, porque eu estava aqui pensando assim, a gente acaba de ouvir um estudo desse, dá vontade de fazer assim, uau, sabe aquela coisa assim, uau, porque, assim, são várias coisas aí em um capítulo, né, a questão, vou apontar só algumas coisas, assim, mas a questão da unidade desses apóstolos é algo que realmente move o coração de Deus, né? A gente fala tanto em atmosfera profética, em mover de Deus, mas a gente não anda junto. E quando a gente anda junto, as coisas acontecem maravilhosamente bem, né? Então, para mim, fica muito clara aí a questão da unidade, a questão da oração, né? A oração que faz o chão tremer, e essa oração não é porque você tem algum título ou porque você é especial, não, porque aqueles homens eram homens comuns e letrados, né? E eles falam assim, ficaram espantados com aqueles homens, porque eram homens comuns e letrados, mas perceberam que eles haviam estado com Jesus. Então, eu só queria terminar aqui meu comentário, que as pessoas possam perceber que a gente anda com Jesus, que a gente esteve com Jesus, porque quando a gente anda com Ele, não precisa nem a gente fazer muito esforço, nem aparência, nem tremeleque, nem crentez, basta a gente viver, sabe? E as coisas acompanham, as coisas acontecem. Então, ficou muito claro para mim isso, assim, eles reconheceram que eles estavam com Jesus. Pessoas comuns, gente, pessoas iletradas, pessoas como eu e você, né? A gente pode fazer diferença nesse mundo quando a gente anda com Jesus, quando a gente espelha Jesus para esse mundo. Assim, é uau mesmo, não tem outra coisa não, é uau. A turma lá chama de ahá momento, um momento ahá, um momento sim. Eu fico encantada com o contraste de Pedro com o novo Pedro aí, né? Ousado, vocês, mataram. E ele não fala teologicamente, crentez, sem crentez. Era assim, olha, vocês recusaram Jesus, crucificaram ele, mas Deus o ressuscitou. Amém. Vamos lá, o Liloca, o Fernandinho, os dois. Estamos os dois aqui. Tudo bom? Bom dia. Bom dia. Olha, eu queria falar bem rapidinho sobre a coragem e a ousadia, né, de Pedro e de João. Porque, assim, lembrando que Jesus tinha acabado de ser crucificado e eles estavam na frente das autoridades que podiam crucificar eles também. E a gente vive num país completamente livre, onde a gente pode falar abertamente e muitas vezes a gente se cala com vergonha, ou por timidez, ou porque, não vou falar porque não vai adiantar nada. É só essa reflexão que Deus trouxe ao meu coração. Estou aqui para acusar ninguém, não. Estou aqui assim,
para mim mesma, para eu refletir quantas vezes eu fiquei calada quando eu poderia ter aberto realmente a minha boca. É só isso. Isso me chamou muita atenção. Bom Amém. dia. Obrigada por essa manhã maravilhosa. Oh, bom dia, Liloca. Isso mesmo, viu? É isso mesmo. Abrir a boca, a ousadia e o poder, né? E o poder, porque há uma transformação, né, na vida das pessoas quando você abre a boca, não precisa dizer, né? Milhares vindo para Jesus, milhares entregando a vida. Então, é importante, né, que você fale quem é Jesus, que o poder é dele, que você não fez nada, quem fez foi Jesus, né? E as pessoas são conduzidas, a gente aponta para ele, né? E ele verdadeiramente faz a obra e reflete, né? Aquilo. Bora mais, vamos mais. Alguém aí? Abra a boca, falar aqui é muito mais fácil do que falar lá fora, hein? Pode ser um bom exercício. Incrível! Todo mundo esperando a chance de falar para as autoridades opositoras. Eles treinaram antes, viu? Falando de Jesus aí. Vai mais. Desce, abre-se aí para falar, abre o microfone. Ai, foi sim, foi só para testemunhar o poder da unidade, né? Onde a gente encerrou o Reconstruir e a unidade com o meu povo aqui, né? Ali é honrar a vida de Ana Cristina, fez toda a diferença, né? É exatamente isso. O Senhor como é que eu posso dizer? Ele foi abundante na unidade. Amém. Obrigada, Kátia, tem sido uma Amém. bênção estar com você. Amém. Ele sempre é abundante, né? Eu amo ver a unidade da igreja. Eu amo ver a unidade da igreja. Essa semana tivemos uma experiência maravilhosa e alguém está com um problema aí, com um seguro-saúde, uma pessoa com câncer e tal. A igreja se junta, a igreja chega junto, a igreja ora, a igreja dá o suporte, a igreja está junto quando alguém vive, quando alguém morre. A palavra diz, né? Que a gente deve se alegrar com que se alegram e chorar com que choram. A igreja está junta para pregar, né? Deus quer isso, que a gente esteja junto e acordado, não cuidando do nosso umbigo, mas realmente, né? Cuidando uns dos outros, olhando os outros e operando, né? A igreja se junta para alcançar os que estão lá fora, né? Para curar os doentes, como acontece no Reconstruir, né? A obra do Deus, glória, glória a Ele. Queria falar outra coisa que me chamou a atenção quando você falou a respeito da questão de... Como é que você disse a respeito de você cuidar das pessoas da igreja diante das suas necessidades? Porque, de fato, às vezes eu percebo que, às vezes, a gente quer se colocar na frente de Deus, né? Então, a gente precisa assumir... não adianta eu dizer para quem está com fome, né? Deus te abençoe e não sanar a comida. Mas eu também preciso, talvez, sanar a comida e ensinar a pessoa a pescar, né? E não... foi bem interessante essa observação. Eu vou ler o versículo que você falou. 1 Timóteo 5. 1 Timóteo 5, não tinha anotado. Eu ia retornar depois. Pode retornar. Refletir sobre isso. Uhum. Muito importante, né? A gente ter essa consciência de que Deus quer que a gente cuide uns dos outros. E sendo igreja, né? Isso reflete a imagem de Deus, né? Porque a gente não faz o bem do nosso coração mesmo, não. A gente faz, mas uns aos outros a gente se incentiva e a gente reflete essa imagem, né? Principalmente se você refletir essa imagem, dizendo assim, olha, da parte de Jesus, Jesus lhe ama, você está recebendo isso aqui porque Jesus mandou para você, essa é a parte importante, né? Você não está recebendo os louros e os créditos e a admiração, né, das pessoas, fulano é tão generoso, fulano é tão poderoso, fulano, não, só Jesus. Só ele. Amém, amém. Pastorzão, dia do sim, maravilhoso, vem cá. Cadê ele? Até ele está demorando para entrar hoje.
Cadê você? Está no trânsito, perdeu aí o sinal, será? Gente, está falando com o microfone fechado? Abriu, fechou. Oi. Aê, chegou. Tudo bom, gente? Bom dia, que maravilha. Olha, muito bom tudo isso aí, né? Muito feliz com a gente poder se expor novamente a tudo isso aí no livro de Atos, esse capítulo 4, né, traz para a gente, sim, assim, aliás, não só o capítulo 4, mas a gente olha para Atos, a gente vê a projeção, né, assim, um modelo de igreja, como foi formado, e não quer dizer que com isso a gente vai ter que cumprir a mesma forma da igreja que era no princípio, mas os princípios, né, os valores que a igreja foram estabelecidos, isso deve ecoar, né, em cada um de nós, serve uma reflexão de se como eu estou atuando hoje ministerialmente, eclesiologicamente, ou seja, eu guardo os mesmos valores, eu guardo os mesmos princípios. Muita gente fala de viver a igreja de Atos. Viver a igreja de Atos não é viver a forma, mas é viver esses valores. Então, muito bom a gente poder se deparar com esses valores, né, com essa forma como está sendo exposto aqui para a gente, tudo isso é muito bom. Ok, gente, vamos orar então, que aqui hoje, dia de festa, agora de manhã a gente vai ter dia do Sim, eu estou aqui assinando 34 certificados de dia do Sim para hoje, né? Muito bom tudo isso, a gente vê essa festa, isso é a igreja, a consequência do que a igreja tem feito, né, ao longo desses mais de 2.000 anos, é exatamente isso, vidas resgatadas, vidas se rendendo-se, dizendo sim para Jesus. É para isso que a gente serve, né, na obra. Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, por tudo isso que Tu estás nos ensinando com a Tua palavra, que esse momento aqui, Pai, de comunhão, traga para a gente também uma reflexão permanente para que nós possamos obedecer, possamos seguir de acordo com a Tua vontade, Pai, para que nós possamos, sim, aqui trazer o Teu reino à tona e vidas serem salvas. Dai-nos um dia da Tua presença, um dia de graça, um dia de testemunhar do Teu amor. Muito obrigado por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Senhor, para todos. Amém. Amém. Bom dia para todo mundo aí. Vamos celebrar o dia do Sim. Oi. Abençoe. Amém. A Bom gente se dia. encontra de novo na semana que vem. Bom dia, amores. Deus abençoe a semana de vocês. Lembra de estar na presença, né? Presença dele.